gente vai começar esse trabalho dessas aulas fazendo uma caixa de 12 polegadas, né? A gente vai usar aqui uma madeira para facilitar o trabalho. Você pode usar dois tipos de madeira. Você pode usar esse madeirite aqui, que é um madeirite comum de 4 milímetros. Ele é bem flexível também. Mas você pode usar esse daqui para instrumentos pequenos, que é uma madeira com uma borracha por dentro. Ela tem 3 milímetros e ela é bem mais maleável, né? Então você pode dobrar aqui o que você quiser, não vai ter o perigo de quebrar. Então as medidas que a gente vai usar para essa caixa vai ser o seguinte: a largura dela vai ser 15 centímetros, certo? Vamos fazer ela um pouquinho mais alta. E o comprimento dela, para ela fechar a circunferência, vai ser exatamente 94 centímetros. 94 centímetros e 5 milímetros. 94,5. Se você obedecer essa medida, vai dar o diâmetro de 12 polegadas, que é o diâmetro da nossa caixinha, né? Uma caixinha que ela vai ficar um pouco mais alta do que o comum, vai ganhar um pouquinho mais de grave. Como é que eu fecho isso, né? Eu poderia fechar isso todo de madeira. Eu poderia fechar aqui, colocar dentro de uma forma e colocar um reforço de madeira por dentro para ela pegar a forma. Para facilitar, é uma dica, a gente vai usar essa barrinha aqui, que é uma barra de alumínio, já na medida de 12 polegadas. E aí a gente vai prender ela aqui e ela vai dar o formato da nossa caixa. Como é que a gente vai prender? A gente vai usar esse ribite aqui, que a medida dele é um ribite 312. E para furar, a gente vai usar a broca 964. Então tem que ser essa broca porque ela é correspondente ao diâmetro do ribite. Beleza? Então vamos lá. A gente vai fazer o primeiro. Não se preocupe em deixar ela fechada agora. O importante agora é a gente prender a primeira borda aqui da extremidade A, vamos dizer assim, né? Então a gente vai furar com, se você quiser usar um grampo, para facilitar a vida, coloca aqui para ela não sair do lugar. E aí a gente vai furar a madeira e o alumínio simultaneamente. Coloca o ribite e vai usar essa ferramenta aqui, que é a ribitadeira, que é para prender o ribite no alumínio e prender a madeira no alumínio. 3 apertos, já está. E aí, aos pouquinhos você vem trazendo a madeira para juntar as duas pontas. Coloca o grão. E faz o segundo furo. Repete aqui o processo. A gente já tem aqui um lado preso. O mais importante é prender as duas pontas. Faz o mesmo processo do outro lado.
3 apertos. E a outra extremidade. Pronto, aqui já está no formato. A madeira está presa já. Qual é o processo agora? Você vai prendendo vários ribites aqui ao redor da circunferência, né? Se você quiser ser bem preciso nas medidas, você pode usar 6 milímetros na distância entre um ribite e outro. Você vai fazer isso até chegar nessa extremidade, onde vai encontrar outra ponta do alumínio, vai parar. Quando chegar aqui, você volta para a outra extremidade onde você começou e segue do mesmo jeito. Prendeu aqui, aí a gente vai para o outro processo, que é serrar essas duas emendas aqui. Vamos lá. Vamos lá, a gente chegamos aqui no final, colocamos os grampos, está todo preso o alumínio. E agora vamos tirar essa sobra. Então a gente vai marcar exatamente onde as duas, essa ponta de baixo, tem uma ponta que passa por cima e uma ponta que passa por baixo. Então a base e a referência vai ser essa ponta do alumínio que passa por baixo. A gente vai marcar com lápis exatamente onde ela termina, de um lado e do lado de dentro também. Então, marquei com lápis aqui. Essa marcação vai ser exatamente onde eu vou serrar. Então eu vou marcar de um lado e vou marcar do outro lado do mesmo jeito. Exatamente onde a parte de baixo termina, eu marco. O lado de fora e o lado de dentro. E aí com o arco de serra comum, vem aqui. As duas pontas se encontrando aqui, ó, exatamente iguais. Aí você completa mais um grampo, e no final 2 grampos aqui nas pontas. Então galera, a gente vai agora, já que a gente terminou o corpo, né, todo preso aqui, todo no formato, a gente vai pegar a pele de 12 polegadas, vai colocar em cima do nosso corpo, da nossa caixa, vai encaixar ela aqui. Você vê que ela está toda encaixadinha, ó, toda justa aqui. E aí você vai pegar o alumínio. Essa medida desse alumínio, quando você for comprar, ela é uma barra chata de alumínio de 3/4 por 1/8, 3/4 de largura por 1/8 de espessura aqui. Né? Você vai pedir para alguém enrolar, ou você mesmo pode enrolar, porque ela é bem maleável. O importante é que ela fique toda encaixada em cima do aro de alumínio da pele, né? Que é esse aro que sustenta a pele aqui. Então você vê aqui, verifica, coloca em cima, verifica se está toda encaixada. Se já tiver toda encaixada, aí você pega um lápis e marca o excesso. E esse excesso aqui a gente vai tirar fora, para deixar o aro bem justo, né? Então agora é só serrar. Então vamos lá. Depois que você serrar, confere se a emenda está perfeita e se o aro está todo em cima da pele, se está todo encaixado. Confere. Beleza. E aí com as sobras da barra de alumínio que você serrou, que você vai estar trabalhando, você vai tirar um pedaço de 4 centímetros, que vai ser a nossa emenda. Então você marca aqui, ó, 4 centímetros, marca com lápis, serra,
Depois vem aqui para a gente fazer os furos e fazer a emenda. Bom, a gente tem aqui a peça 4 centímetros. Aí eu vou dividir ela exatamente no meio, medir 2 centímetros para cada lado. Dividido aqui, ó. Aí agora eu vou fazer a marcação dos furos para colocar o nosso rebite para fazer a emenda do nosso aro. Então eu vou fazer da seguinte forma, como se fosse uma peça de dominó. Vou colocar uma marcação aqui, 3 de um lado, 3 do outro. Fica essa marcação aqui. Então aqui eu vou furar 3 furos de um lado, 3 furos do outro. Depois eu vou transpor isso para o nosso aro, marcar exatamente no mesmo lugar, furar o aro também, colocar o rebite e está pronto o nosso aro. Depois é só fazer os furos das cordas. Pronto, nossa emenda já está marcada. Eu vou colocar aqui em cima de uma das pontas do nosso aro e vou marcar com lápis exatamente onde eu vou furar no aro. Marquei aqui de um lado e aí é só exatamente aqui furar. Pronto, furei aqui a emenda, furei uma das pontas do aro, encaixei aqui e aí eu coloco o primeiro rebite. Prender um. Prender um lado. E agora você vai marcar o outro lado, usando a própria peça. Vem aqui com lápis, encaixa, deixar alinhado. Precisa marcar apenas um, você já prende, e os outros dois você já faz o furo com ele preso. Pronto, galera, a gente já tem aqui a peça do aro, 6 rebites fazendo aqui a pressão para ele não soltar, e esse acabamento aqui
como é que você faz? A ideia é que você faça o seguinte: você bate com o martelo. Vou fazer um aqui pra gente ter uma noção. O ideal é que você tenha aqui uma base de ferro para poder fazer a sustentação aqui do impacto, né? Então esse excesso aqui você vai bater com o martelo. Pronto. Vai repetir o mesmo processo no outro aro. São 2 aros para cada caixa. Repete o mesmo processo, com o mesmo material. Então, galera, a gente vai agora marcar os furos que vão ser usados para passar a corda, para poder dar afinação na nossa caixa, né? Nossos instrumentos, eles são afinados com corda. Então é o seguinte, eu tenho já um molde aqui. Eu vou ter 16 furos na minha caixa, né? Então eu vou tomar cuidado quando eu for... Cada linha dessa é um furo, né? Eu tenho que tomar um cuidado para não colocar a emenda passando, a linha passando pela emenda, porque aí significa que eu vou ter um furo aqui exatamente no meio da emenda. Isso não é legal. Então eu sempre coloco essa emenda entre as linhas. E faço a marcação onde a linha está passando, sempre por fora do aro. Eu vou furar o buraco, né, da corda sempre de fora para dentro. Então, dá uma olhada aqui se está tudo ok. Olha se a emenda está entre as linhas. E aí eu saio marcando. Cada passada da linha é uma marcação que corresponde a um furo do nosso instrumento. Pronto, eu tenho aqui uma marca de lápis. Eu vou repetir esse mesmo processo no outro aro para compor o par. E agora é o seguinte, eu vou medir e vou fazer o furo exatamente no meio, né, da largura aqui da nossa barra de alumínio. Então vamos lá, eu tenho aqui 2 centímetros de largura. Então eu vou marcar sempre com 1 centímetro, que é exatamente o meio, né, do meu... Ó, galera, para fazer essa medida aqui, eu estou usando um paquímetro, né? Você pode usar uma régua também. O paquímetro é legal porque você trava na medida aqui e você vai repetindo isso em todas as marcações. Você pode fazer com uma régua comum. O problema da régua comum é que você vai estar sempre meio que oscilando a cada mexida que você der. O paquímetro não, você travou a medida aqui, você vai trabalhar com mais tranquilidade em todas as partes, né? Sem ter o perigo de errar. Então travou aqui, ó. Se eu tenho 2 centímetros de largura, metade vai ser 1. Só ir marcando. Todas as marcações aqui já. Então eu vou usar essa broca, né? Que é uma broca a mesma medida que a gente estava usando para fazer a emenda do aro, para prender o ribite, a gente vai usar ela. Só que a gente vai usar ela como se fosse uma marcação, porque esses furos onde vai passar a corda tem que ter no mínimo 4 milímetros de diâmetro, né? Então a gente vai usar ela aqui para furar, para poder facilitar quando a gente vier com uma broca mais larga. Então vamos lá.
Então galera, a gente vai agora trocar a broca que a gente estava usando, que era 964, e vai usar uma 6 milímetros agora, que é para passar a corda com mais facilidade. A gente vai usar uma corda de 4 milímetros. Então, como eu já fiz o furo com a broca mais fininha, fica mais fácil trabalhar com ela aqui. Se eu fosse aplicar o furo direto com essa broca, ela ia demorar muito a furar e esquentava demais o alumínio e acaba cegando, né, a broca. Pronto galera, o aro com seus 16 furos, um aro de 12 polegadas. Você vai repetir o mesmo processo no outro aro, com as mesmas medidas, usando as mesmas brocas. Depois disso a gente vai para a montagem. O processo de montagem da caixa começa pelo seguinte detalhe. A gente vai colocar a pele de resposta em um dos lados, no corpo, encaixar no corpo aqui da nossa caixa. Vai tirar aqui a nossa esteira. Desembalar ela aqui. Vai colocar em cima da pele. No caso, a pele de resposta. Centraliza ela. E a gente vai marcar no corpo da nossa caixa onde está pegando aqui os dois buracos, né, de um lado e os dois buracos do outro da nossa esteira. Então aqui eu vejo por cima do corpo, eu vejo onde está mais ou menos chegando. Com o lápis eu marco exatamente aqui, faço uma marcação no primeiro furo, outra marcação no segundo furo. Aí do outro lado, do mesmo jeito, marcou, marcou. Depois disso você tira e vai ver onde estão as marcações. Vamos dizer, aqui eu tenho uma marcação dos dois buracos, no outro lado eu tenho duas marcações também dos dois buracos. Essas marcações eu vou fazer um desenho de um rebaixo no corpo da caixa. Para que é isso? Para quando você afinar, que a esteira descer, os dois cordões que vão dar sustentação aqui para a nossa esteira, eles vão encaixar dentro desse rebaixo, vão colar na pele de resposta e aí a gente vai ter uma sonoridade melhor. Se eu não fizer isso, pode ser que a esteira fique flutuando e não fique encostando na nossa pele de resposta. Então o som da caixa não vai ficar legal. Então esse rebaixo aqui é fundamental para a esteira colar na pele de resposta. Então as marcações vão ser desse jeito aqui. Primeira marcação e lá no outro lado tem a segunda marcação. Então com a tico-tico eu vou serrar isso aqui agora e depois dar uma lixada para poder não ferir a pele quando for montar e quando for afinar. Não tem outra forma de serrar se não for na mão, né? Tem que ser na mão, na tico-tico. Então segurar bem firme o corpo, segurar bem firme a tico-tico e deixar ela trabalhar. Se você não segurar firme, pode ser que a tico-tico voe da sua mão, ou então a caixa vai se mover e vai ficar torto. Então o segredo é segurar firme. Depois que você serrou, importante fazer esse acabamento com a lima, né? Vai quebrar essas quinas aqui. Do outro lado do mesmo jeito.
Beleza. Terminou esse processo, coloca de novo aqui a pele de resposta no lugar onde você fez as cavas. Coloca a esteira exatamente aonde você fez o corte das cavas. Coloca um dos aros em cima. Encaixou aqui, né? Então a gente vai agora com o lápis. A gente vai marcar no aro do mesmo jeito que a gente marcou no corpo. A gente vai fazer duas marcações aqui, exatamente aonde os buracos da esteira estão indicando. Então, olhando de cima, então marcou aqui no aro, primeiro furo, segundo furo, do outro lado, do mesmo jeito. Pronto, eu tenho aqui duas marcações que correspondem aos dois furos da nossa esteira, de um lado e do outro lado do mesmo jeito. E agora eu vou furar com a broca fina essas duas marcações. Esse furo você tem que fazer o mais próximo da borda possível, que é onde vai passar o cordão que acosta a esteira. Então, o máximo que você puder na borda. O corpo está marcado já, feito o rebaixo. Encaixa a pele em cima. Coloca a esteira exatamente onde as duas cavas foram feitas. Coloca o aro correspondendo com os quatro furos aqui da esteira. E aí você vai cortar aqui esse cordão. Pode ser qualquer cordão. Pode ser cordão encerado. Pode ser qualquer tipo de cordão que aguente firme aqui o acosto. Beleza? Então você vai tirar um pedaço. Vou tirar um pedaço desse cordão. Pode ser 50 centímetros. E vai cortar do outro lado. Se ele desfiar assim, você pega um isqueiro. E prende as pontas dele para ele não ficar desfiando. Pode ser um nalho também, você pode usar o próprio nalho que vem na esteira. Também funciona. Feito isso, você vai passar pelos dois furos. Só um detalhe. Para facilitar, você pode passar direto pelo aro, pelo primeiro furo, direto no aro. Depois, pelo primeiro furo da esteira. Pelo segundo furo.
e pelo segundo furo do aro. Pronto. Divide aqui ao meio para ficar as duas partes iguais. Dá uma queimadinha aqui na ponta do outro lado do fio para ele não ficar desfiando. Aí você vai dar um nó, não precisa acochar, faz só para prender. Pode até dar um laço aqui, como se fosse um nó de um cadastro de sapato, só para você não perder o controle do fio. Pronto, esse processo você repete do outro lado, do mesmo jeito. Pronto, aqui a esteira já está pronta, presa no aro. Aí você deixa ela um pouquinho de lado, tira a pele do corpo da caixa e nós vamos fazer o suspiro da caixa, né? Lembrando que o suspiro não pode ser feito aqui muito próximo da emenda. Então, se nós temos as duas pontas aqui, eu faço o suspiro no lado contrário, beleza? Então você pode usar, você pode colocar um acabamento, colocar um ilhóis aqui ou simplesmente fazer um furo. Então a gente vai usar aqui uma broca. Vamos usar essa broca aqui 6 milímetros. Então a emenda da caixa está desse lado, eu vou fazer o suspiro do outro lado. Se eu tenho aqui 15 centímetros, vou fazer o suspiro exatamente no meio, então vai ficar 7 centímetros e meio. Marquei aqui exatamente o meio do corpo e furo. Pronto, estamos no ponto de fazer a pintura e passar um verniz aqui e depois fazer a montagem e finalizar a caixa. Estou aqui com o nosso corpo na nossa caixa, a gente vai aplicar aqui o verniz agora. Esse verniz é um verniz a granel, vermelho, né? É legal o vermelho porque ele dá uma visibilidade maior no instrumento. Então aqui eu vou aplicar com o pincel. Esse verniz você pode comprar em qualquer loja de construção, ele já vem preparado no ponto de usar. E aí a forma de pintar é o seguinte: se a fibra está nesse sentido, você vai obedecer com o pincel pintando no sentido da fibra. Então vamos lá. Você vai aplicando até o final, sem muito excesso. O ideal é que você aplique duas demãos de verniz. A primeira você dá um intervalo aí de 2 horas e a segunda, a secagem total, é 24 horas. Depois, o próximo passo é a montagem. A gente está aqui com o nosso corpo na nossa caixa já envernizado, com suspiro. O rebaixo na borda, onde vai ficar encaixada a esteira, já está feito também. Então o que é que a gente vai fazer? Vai te pegar o aro que não tem os furos, né? Um aro aqui já está com a esteira. Então, deixa ele quietinho aqui. Então esse aro que não tem ainda os furos, a gente vai colocar embaixo. Vai colocar a pele de ataque nele. Vai encaixar o lado da caixa que não tem o rebaixo nessa pele. Vai colocar a nossa pele de resposta em cima e encaixa o nosso aro com a esteira exatamente aonde foi feita o corte no corpo da caixa. Lembrando de não mexer
e não tirar do lugar. Para a questão de acabamento, eu gosto sempre de fazer o seguinte. As duas emendas dos dois aros ficarem sempre para o mesmo lado. Então eu tenho aqui a emenda do aro de cima, a emenda do aro de baixo. Um detalhe importante é que os furos, eles não ficam alinhados, eles ficam formando triângulos. Percebe aqui? Então vamos ver aqui. Ó, eles formam triângulos. Então eu tenho um aqui e o de baixo faz isso, beleza? Então eles têm que ficar desencontrados, formando triângulos. Então, começando pelo aro de cima, eu vou passar de dentro para fora, vou passar a corda, vou puxar um pouquinho e vou dar um laço simples assim, ó. Um laço comum. Não precisa ser muito grande, só o suficiente para passar uma corda. Vou passar essa corda que a gente está trabalhando, que é uma corda de 4 milímetros. Então quando eu puxo, ó, beleza? Ele já prendeu. E aí eu vou lá na outra extremidade, lá na outra corda, lá na outra ponta, e vou trabalhar com ela. Lembrando de não mexer nesse aro de cima, porque ele já está na posição correta. Então assim, próximo furo é para frente, né? Eu vou trazer ele para cá. E aí eu já mudo a forma de colocar a corda. Ao invés de ser de dentro para fora, eu vou colocar agora de fora para dentro. Então, do jeito que está aqui, eu puxo ela e eu puxo dessa forma, ó, entre uma e outra. Não puxo dessa forma e não puxo dessa forma. Eu puxo ela por dentro das duas cordas que eu estou trabalhando. Então é só puxar até o final. Chegando aqui no final, ela já fez o arremate aqui, ó. Então eu puxo só mais um pouquinho, não precisa puxar muito, só para tirar o excesso e passo por dentro. Então segue para frente. Agora vamos para o aro de cima, de fora para dentro, puxa toda a corda. Pode até ir segurando na mão. A quantidade de corda vai depender muito do tamanho da nossa caixa e vai depender também da altura da nossa caixa, né? Então, o ideal é você ter uma medida padrão para você trabalhar, para você ter aquela medida de corda padrão que você já sabe, né? Cheguei aqui no final, passei a corda toda por dentro, ó. Então é isso. Esse processo se repete até você fechar toda a circunferência. E quando você fechar toda a circunferência, vem o segundo nó, que é o nó que dá a afinação final da caixa. Depois que você terminar todo esse primeiro processo, da primeira amarração, que você fez a circunferência da caixa todinha, percorreu todos os furos dos aros, chegou aqui no final, né? Então você encontrou aquele primeiro laço que você fez lá no início. Então você vai pegar a ponta da corda, vai passar por dentro desse laço, vai puxar a corda por inteiro, até o final. E aí vem para o segundo nó. Aí o segundo nó é o seguinte, vai pegar a ponta da corda. Então se eu terminei com o laço aqui em cima, então o próximo ponto vai ser essa parte de baixo, né? Então pega a ponta da corda, passa por debaixo, tá vendo aqui? Das duas cordas, puxa totalmente, chegou no final, você vai voltar por cima dessa e por debaixo dessa, fazendo esse movimento aqui, ó. Beleza? Então, a primeira passada por debaixo das duas, e eu vou voltar por cima dessa e por debaixo dessa. Então eu puxo tudo. Puxei, cheguei no final, ela vai dar essa viradinha aqui, você puxa só um pouquinho.
Vamos fazer do outro lado. Próximo ponto. Esse ponto aqui. Então repete o mesmo processo. Passa por debaixo. Puxa tudo. Por debaixo das duas, né? Puxa tudo. Volta por cima dessa e por debaixo dessa. Fazendo esse desenho. Puxa tudo. Puxa um pouquinho. Vai repetir isso em todos os nós. Até encontrar no final. Sempre puxando muito pouco. Porque se você puxar muito, você vai acochar demais e vai ficar difícil puxar com a mão. Então vai seguir esse processo até chegar ao final. E no final tem o nó de arremate, que aí a gente vai mostrar na sequência. Então galera, estamos chegando no final da segunda amarração. Você fez aquele processo todinho a segunda vez. Aí a gente chegou aqui no penúltimo nó, né? Você vê que o desenho que vai formando é muito legal. Você vê que não precisa puxar muito. Se você puxar muito, quando chegar no final a pressão vai ser muito grande, você não vai conseguir dar o arremate. Então cheguei aqui no último nó, eu vou puxar mais um pouquinho. E vou passar aqui pro nó final. Então, do mesmo jeito, por debaixo dos dois aqui, ó. Passa a corda todinha por debaixo, puxa tudo. E volta por cima desse e por debaixo desses dois aqui. Essa é a diferença, né? Então eu vou por cima desse aqui, que está na minha frente, e por baixo desses dois. Então, do mesmo jeito, puxa a corda todinha. Coloca uma forcinha para ele virar. Depois que ele virar, você puxa um pouquinho para baixo. Beleza. Vai ficar com o mesmo desenho de todos os outros nós. Faz o arremate aqui, ó. Passa por debaixo de todos. E puxa por dentro desse laço aqui que formou. Dá só um puxão. Pronto. E o último toque, o toque final, é a gente afinar a esteira. Então a esteira é o seguinte. Você vai escolher um lado e vai dar um nó bem firme aqui. Firma bem esse nó, pode dar mais de um nó. Puxa o máximo que der. Prende aqui com o dedo. E aperta bastante esse nó. Dá mais 2 nós aqui só para fixar bem. Você pode também usar o nalho que vem na esteira. O nalho. Cortar mais um pouquinho. O importante é esse último nó ser bem forte e bem apertado. É isso aí. Vou pegar uma baqueta aqui pra gente fazer o teste. É isso. Até a próxima aula e até o próximo instrumento.